Neste passo a passo de hoje, vamos aprender a fazer um vestido com mangas. Vamos começar montando o corpinho do vestido. Para isso, nós vamos colocar as partes componentes do corpinho direito com direito, deixando do lado avesso, para que possamos fazer as costuras onde é mostrado no vídeo, ou seja, no decote e no fechamento atrás, onde será o abotoamento. Não esquecer de dar os piques nos cantos e nas curvas, para que não fique tecido embolado e formem grumos quando você fizer a dobra para o lado direito. É muito importante fazer piques nas regiões curvas, só nas regiões curvas, na curva do decote, na curva da cava, mas na parte reta não faça piques para não despencar o decote. Agora, nós vamos fazer o fechamento do ombro. Veja no vídeo como é feito. O importante é que você alinhe costura com costura. Lembrando que nessa união é direito com direito. Deixar externo para fazer a costura a parte do avesso. Direito com direito, unindo costuras com costuras e prender bem com alfinetes ou, recomendado melhor, alinhavar. Vamos fazer esse procedimento para os dois ombros. Agora, vamos fazer a costura com distância da borda do ombro, um pé de máquina. Costura feita, vamos virar o corpinho para o lado direito e vamos passar tudo direitinho. Vamos começar a fechar o corpinho. Para isso, vamos unir partindo da cava. Vamos colocar direito com direito, sempre unindo primeiro a cava. Se der alguma diferença de comprimento, fique para a parte da barra. Preste bastante atenção no vídeo que você vai entender, porque é semelhante ao que foi feito no ombro.
Conforme nós fizemos nos ombros, vamos fazer de um lado e do outro, do mesmo jeito, unindo frente com costas, sempre direito com direito. Finalmente, vamos fazer uma costura com um pé de máquina de margem da borda, retrocesso no começo e no final. Costuras feitas, vamos virar o corpinho para o lado direito e vamos passar tudo direitinho. Agora vamos prender com o alfinete no ombro e no final da cava. E em seguida, vamos passar um zigue-zague aí no contorno da cava, unindo o forro e o lado direito. Para quê? Para que na hora que você for colocar a manga, você não tenha dois tecidos para unir com a manga, isso vai dar um pouco de trabalho. Vamos agora preparar as mangas para depois uni-las ao corpinho. Agora vamos passar 2 costuras para fazer a cabeça da manga. Este ponto que deve ser passado a costura está marcado de verde, onde ela começa e onde ela termina. Procure passar mais próxima da borda para não tomar muito a cabeça da manga. Costuras passadas, vamos fazer o fechamento da lateral da manga. Alinhe sempre pela parte superior. Se der alguma diferença, deixe para a barra. Mas na parte superior, na parte da cava, alinhe direitinho as bordas da manga. Para fazer a costura com a distância de um pé de máquina da borda da manga, no máximo, não faça muito larga a costura para não tomar toda a largura da manga. Devemos alinhavar ou prender bem firme com o alfinete, porque esse tecido é um tricoline firme. No caso de você estar fazendo uma manga num tecido com mais caimento, você deve alinhavar para evitar que franza na largura da manga. Costuras feitas, vamos refilar a margem de costura, fazer a costura com zigue-zague para acabamento, depois cortar os fiozinhos que sobrarem do zigue-zague. A seguir, abrir a costura para ficar tudo bem definidinho e não ficar embolado do lado direito. Agora vamos montar um túnel para passar a faixa que vai
franzir a manga. Vamos usar os debruns ou viés vermelhos. Devemos medir quanto que vai ser necessário de debrum ou viés, mais uma partezinha que nós vamos dobrar para fazer a barrinha no debrum. Veja como é feito no vídeo que você entenderá melhor do que a explicação de áudio. Deixe só o suficiente para dobrar uma barrinha de meio centímetro 2 vezes. Se você deixar a mais, quando você colocar o debrum ou viés, vai ficar sobrando e vai ter que franzir o debrum. Então, deixe só o suficiente para a barrinha e encontrar as 2 pontas do debrum. Você deve fazer uma costura prendendo essa barrinha aqui que você dobrou, certo? Para dar acabamento no túnel que você vai passar a fita que vai dar franzimento na manga. Faça isso para as 2 faixinhas de viés, nas 2 extremidades. Em seguida, passe um zigue-zague na extremidade da barra das manguinhas, conforme mostrado no vídeo. Dobre a manga na costura e marque o outro lado, que é a parte extrema central da manga. Agora vamos aplicar esse viés que nós preparamos nas manguinhas. Vamos deixar as manguinhas do lado avesso e vamos começar pelo ponto que nós riscamos, que é o centro da manga, aplicando esse debrum conforme mostrado no vídeo.
Vamos fazer agora a costura bem na bordinha aqui, prendendo muito bem onde as duas extremidades do debrum se encontram. Ali você tenta encostar o máximo que você conseguir as duas pontinhas que você fez a barrinha. Após feita essa costura, vamos agora fazer as dobrinhas, auxiliar com ferro conforme mostrado no vídeo, para finalizar o túnel onde passaremos o rolotê que vai franzir a manguinha. Agora, com a manga do lado direito, vamos fazer uma dobrinha auxiliar para acabamento. Essa dobrinha, você veja no vídeo, ela é menos de meio centímetro. É uma dobrinha só para acabamento, para fazer com que o túnel seja virado e possa passar o rolete dentro. Essa segunda dobrinha que vai formar o túnel, ela deve vir até cobrir aquela costura que você fez para fixar o viés. Ela não deve passar muito não, senão diminui o tamanho do túnel. Então ela deve vir só até cobrir. Veja como é mostrado. Senão o túnel fica muito estreito e não tem como passar o viés dentro. Nesta etapa, é indispensável fazer o alinhavamento. Veja no vídeo que você tem que encostar bem as duas extremidadezinhas para não ficar uma abertura muito grande. E fazer o alinhavamento bem fixo no local do encontro das duas extremidades. Passar uma costurinha, esta costura tem que ser na beiradinha. Se ela ficar um pé de máquina ou se ela não ficar na beiradinha da dobra, não vai passar o roletê. Então, veja bem, costura na beiradinha, com retrocesso no começo e no final, para que eu tenha um túnel que seja o suficiente para o roletê passar.
Veja então como vai ficar a manguinha depois de aplicado o túnel no qual vai passar o rolotê. Vamos fazer os rolotês, pegando a fita de cetim, passando para tirar as dobrinhas do viés, dobrando ao meio e depois fazendo costura, conforme mostrado no vídeo. Lembre-se de fazer acabamento nas extremidades dos rolotês, porque ele vai dar um lacinho e o acabamento tem que estar perfeito. Agora, com o auxílio de um alfinete, vamos passar esse rolotê dentro do túnel que nós fizemos, na manguinha, e vamos dar um lacinho. Agora vamos à etapa de aplicação das mangas no corpinho. Vamos deixar as manguinhas do lado direito e vamos virar o corpinho para o lado esquerdo, que é o forro. Nesta etapa é essencial colocar costura lateral da manguinha com a lateral do corpinho. Coloque um alfinete e fixe. Depois o ponto lá de cima, que tem um pique da manga, fixa no ombro. Preso na parte inferior da costura lateral, vamos agora prender no ombro, aquele piquezinho que tem lá em cima da cabeça da manga. Veja no vídeo. Região da manga que não tem as duas costuras de franzir, você pode prender com o alfinete todo o contorno e alinhavar. Já na região que tem as duas costuras de franzir, você vai franzir as costuras até que aquele lado fique do tamanho da cava.
faça com que tudo fique encaixadinho. Pode usar alfinete para auxiliar, mas depois você deve alinhavar toda a manga antes de passar a costura para fixar a manga. É essencial o alinhavamento quando você vai fazer a fixação de mangas, porque senão vai sair do lugar ou vai prender em algum ponto que você depois terá que desmanchar todo o seu trabalho e refazer. Após tudo alinhavado, vamos passar uma costura com a distância 1 pé de máquina. Essa costura deve ser bem firme, tem que tomar cuidado para não fazer pregas no corpinho, sempre verificando se não está embolado embaixo. A costura é feita pelo lado da manga. Costuras circulares são feitas sempre por dentro. Coloca pela parte interna e vai costurando. Essa é a melhor forma para que não corra o risco de você prender partes da manga franzida e ter que desmanchar todo o trabalho. Após feita a costura de fixação das mangas, vamos refilar a margem de costura que ficou muito larga. Passar o zigue-zague, pode ser até 2 vezes para ficar bem feitinho. E depois recortar todos os fiozinhos que sobraram a partir da costura do zigue-zague. Corpinho pronto, vamos passar agora a montagem da saia. Vamos preparar as tirinhas, fazendo apenas uma costurinha na parte menor das tirinhas que formarão a carcela. Feitas as costuras, podemos virar
as parcelas para o lado direito, passar direitinho. Vamos riscar aqui com lápis aonde vai ser feita a costura, porque a carcela fica antes da costura que vai fechar a saia. Então, marcamos até onde vai a carcela. Em seguida, vamos costurar, fechando a parte onde não será aplicada a carcela. Preste atenção no vídeo e veja como é feito o posicionamento da carcela na sainha do vestido. Veja que o posicionamento é da seguinte forma: as duas extremidades dobradas da carcela, elas encostam uma na outra, sem ficar uma por cima da outra, mas o mais encostado possível. Observe também que a parte aberta da carcela é que vai ficar com a margem da costura ali. A parte que é dobrada, fechada da carcela, fica para o lado da saia. Preste atenção que esse é um item importante. Veja também que você não pode prender aquela parte que você fez a costura de fechamento da saia. Apenas a parte aberta da saia que não teve a costura de fechamento é que você prende a carcela, no lugarzinho que você marcou. Vamos alinhavar tudo, deixar tudo preso bem fixo para não sair do lugar, principalmente nos pontos de encontro entre as duas carcelas
extremidade aí da dobra. Agora vamos passar uma costura somente no local onde você prendeu a carcela. Ela não pode pegar a parte de baixo da saia, com a mesma distância, um pé de máquina, prendendo os dois ladinhos da carcela. Após costurada, vamos passar, fazer a dobra conforme mostrado no vídeo. Vamos fazer uma costura na parte inferior da carcela, onde é mostrado aí, apenas na carcela, não pode entrar no tecido da sainha, apenas para fechar a parte inferior da carcela. Olhe bem como está sendo feito no vídeo. Nesta etapa também podemos fazer o zigue-zague de acabamento, na parte que costurou a carcela dos dois lados e na parte que foi fechada a sainha. Depois refilar, depois cortar os fiozinhos e está pronta a parte da carcela. A aplicação do bordado inglês na barra é feita da mesma forma que foi feita a aplicação da cianinha nos outros vestidos das aulas anteriores. Você deve colocar a roupa do lado direito, achar o lado direito do bordado inglês e colocar o bordado inglês com o lado direito voltado para o lado direito. A borda lisa do bordado inglês deve estar rente com a borda da saia do vestido. Veja como está sendo feito aí no vídeo, que você vai se lembrar, ou se tiver alguma dúvida, vai tirar no decorrer do vídeo. Não se esqueça de fazer o zigue-zague na barra antes de começar a aplicação do bordado inglês, bem como dobrar a extremidade inicial do bordado inglês. Após alinhavado, vamos passar uma costura rente. Não precisa ser muito rente com a borda, mas também não pode comer todo o bordado inglês. Meio centímetro tá bom. E aí você passa essa costura de forma retinha para que a barra fique certinha.
Depois de feita a costura de aplicação do bordado, nós vamos virar, passar e depois passar uma costura rebatendo o bordado inglês para que ele fique certinho na borda da saia. Vamos agora à etapa de franzimento da sainha. Para efetuar o franzimento, nós vamos passar 2 costuras na borda superior da sainha, sem entrar na carcela, ou seja, as costuras vão parar um pouco antes da carcela. Preste bastante atenção no vídeo, se precisar, volte o vídeo, mas veja exatamente como é feita a localização da carcela com a abertura do vestido. Os dois, tanto carcela como abertura do vestido, tem que estar para o mesmo lado. Ao processo de franzimento, você já fez a sainha com 2 babados. Apenas esse detalhe, você preste bastante atenção para depois não ter que desmanchar a costura feita. Vamos observar que deve ter direito com direito, para quando você terminar o corpinho não ficar uma parte com o lado direito e a outra no lado avesso. Começando pela carcela, vamos localizá-la direitinho na extremidade do corpinho, como é mostrado no vídeo, fazendo a dobra da carcela por cima do corpinho na parte que vai ter abotoamento. Veja bem como está sendo feito no vídeo. Volte o vídeo, mas é importante este ponto de fixação estar certo. Caso você perceba que algum tecido ficou embolado ou franzido, tire o alfinete, alise tudo. Esse ponto tem que estar certinho.
Aqui você já deve ter marcado o centro do corpinho e o centro da saia, para fazer a fixação para iniciar o franzimento. Veja aqui que procuramos deixar o corpinho por dentro, direito com direito, e a saia por fora, porque é ela que eu vou fazer o franzimento. Neste outro lado da saia, que é o da carcela, você vai alinhar o final do corpinho, a extremidade do corpinho, com o alinhamento da carcela, certo? Preste atenção como está sendo feito. Iniciando o franzimento, primeiro vamos separar as linhas, puxar somente as de cima, vamos enrolar essas que nós vamos puxar para que uma não puxe mais que a outra e vamos franzir com cuidado. Vamos segurar a linha, empurrando o tecido e espalhando. Não deixar formar muito tecido num ponto só, porque quando você for puxar o franzimento, nesse ponto a linha vai arrebentar. Devemos fazer o franzimento da saia até que o lado que eu estou franzindo fique do tamanho do lado do corpinho correspondente a este lado da saia. Completado o franzimento dos dois lados, afixamos esse franzimento com alfinete e vamos fazer o alinhavamento. Sem o alinhavamento, eu não posso garantir que a fixação vai ficar correta. Eu posso ter franzimentos presos e também pode ficar uma parte do corpinho para cima e a outra parte da sainha para baixo em algum ponto, o que deixa o acabamento bem a desejar. Importante, nós não vamos prender
os dois tecidos do corpinho à sainha inicialmente. Primeiro nós vamos franzir a sainha e fixar ela só com o lado direito do corpinho. O lado de dentro, que seria o forro, ele vai ficar solto. Preste bastante atenção nisso. Veja que no local da carcela não há franzimento. Não franzimos a carcela. Lembrar também que você só vai prender uma das partes do corpinho. O forro não vai ser preso, vai ser apenas o lado direito do corpinho, vai ser costurado a sainha. Veja como está sendo mostrado no vídeo. Terminado o alinhavamento, vamos passar a costura de fixação da sainha no corpinho. Na máquina, nós vamos fazer uma costura entre as duas linhas de franzimento. Ela não pode passar em cima das linhas de franzimento. Elas têm que estar centralizadas, para que na hora que você vai retirar a linha de franzimento, não ocorra que você possa arrebentar a costura de fixação da sainha. Nesta etapa, também podemos retirar a costura que está abaixo da fixação da sainha, aquela de franzimento que vai aparecer do lado de fora. Podemos também retirar os alfinetes, não vai ser mais necessário e vai atrapalhar a próxima etapa. Nós vamos fazer a dobrinha para cobrir a costura que você fez de fixação. Cobrir não a do franzimento, aquela deve ser retirada, mas a que você fixou a sainha no corpinho. Veja como está sendo feito no vídeo. Primeiro eu faço uma dobrinha, já de acordo com o que está sendo mostrado, no alinhamento da costura. Faça a dobra, vinque com ferro e façam todo o contorno para que isso depois não fique um lado maior que o outro.
Terminada a dobrinha, você vai alinhavar de forma que onde você fez a dobrinha, né, no vinco da dobrinha, cubra a costura que você fez de fixação da sainha no corpinho. Veja que isso é importante, ela tem que passar um pouquinho abaixo da costura para que quando você costurar, ele tampe a costura que você fez. Você deve passar a costura pelo lado direito, de forma que ela prenda também a dobrinha que você fez lá do lado avesso. Essa costurinha deve ser o mais rente possível com a borda do corpinho, certo? Após feita a costura, lembre-se de retirar os alinhavos. Vestidinho quase pronto. Vamos para a última etapa. Nesta etapa, vamos fazer a demarcação de onde serão feitas as casas dos botões. Vamos usar um método que facilita muito com que as casas fiquem certinhas e que eu não precise borrar com lápis o vestido. Nós vamos usar um pedaço de papel e o lápis e vamos medir e demarcar os locais das casinhas de botão. Nós podemos usar também uma fita crepe mais larga, aquela fininha não serve. Tanto o papel como o pedaço de fita crepe deve ser do tamanho da palhinha, a largura da palhinha. Ela pega no começo ali do decote e vai até aquele ponto onde liga na sainha. A distância da parte superior e inferior da palhinha em cima e embaixo para colocar a casinha de botão é 1 centímetro para botões pequenos, como os que nós vamos colocar. Então, pode deixar 1 centímetro acima da cintura e 1 centímetro abaixo do decote. Na parte lateral, nós vamos deixar 1,5 centímetro, porque esse botão é pequeno. Para botões maiores, podemos deixar distâncias maiores. Agora, com a medida exata do botão, mais uma folguinha de 1 milímetro ou 2 milímetros para cada lado, nós vamos marcar uma linha paralela àquela que nós fizemos de 1,5 centímetro, para poder demarcar realmente onde serão as duas casas de botão.
Vamos fazer as casinhas dos botões nos locais onde está sendo mostrado. Não vamos fazer na vertical, porque elas têm facilidade para abrir quando a roupa é forçada. Na horizontal, é mais difícil abrir e as roupas vão ficar mais seguras. Para marcarmos o ponto onde será colocado os botões, devemos prender direitinho o final da pala com o final do outro lado da pala, ver se está alinhado também em cima, ver se o traspasse está certinho com a carcela que nós colocamos. Daí, podemos marcar com o lápis o ponto onde vamos aplicar o botão. O ponto de marcação é na extremidade da casa e não no centro. Preste bem atenção, na extremidade da casa e não no centro. Finalizada a colocação dos botões. E assim, última etapa concluída. Bem, meninas, concluímos aqui o passo a passo para a costura deste lindo vestidinho. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido, né, muitos passos de acabamento com esse vestido. Se tiverem dúvidas, sempre podem voltar, rever e rever aquela etapa, até que tenham convicção de que está tudo bem, para vocês passarem a fazer o de vocês.